Bem-vindos à região norte. Com 7 estados, ela representa 45% do território nacional. Nessa área vastíssima, coberta por rios e florestas, há muitos patrimônios históricos e culturais que a maioria dos brasileiros ainda nem conhece. Patrimônios imateriais, como as artes e os saberes indígenas ou a celebração religiosa que atrai milhares de fiéis. Patrimônios materiais, como as construções grandiosas que pretendiam dar um ar europeu a Manaus e Belém no início do século XX. Paisagens naturais, como o Encontro das Águas, ou até mesmo lembrar a epopeia histórica de Cândido Rondon, o patrono das comunicações, ou de Chico Mendes, o defensor da floresta. As iniciativas para se conservar e as dificuldades para se preservar a história da região são os temas do Caminhos da reportagem de hoje. Inaugurado no Réveillon de 1896, o Teatro Amazonas é até hoje o orgulho de Manaus. A construção custou 2 milhões de dólares, uma soma astronômica para o século XIX. Na época, a cidade tinha 40 mil habitantes e a Casa de Ópera tinha 700 assentos. Nós temos o bom gosto, nós estamos afinados com o que está em voga na Europa, né? Então era uma projeção dessa elite, né? No início do século, após a sua inauguração, ele claramente tem um público mais restrito, não é? Até porque as classes desfavorecidas elas estavam afastadas, né, desse centro. Manaus passou de Tapera a Paris dos Trópicos nesse período. Uma das primeiras cidades que teve luz elétrica do Brasil foi Manaus, justamente por isso. A terceira que teve bonde elétrico da América Latina. Primeira universidade em 1909 já estava em Manaus de Direito. E a segunda agência do Banco do Brasil está em Manaus. As ruas foram pavimentadas, sistema de esgotos construídos. Depois de se apresentarem no Teatro Amazonas em Manaus, as companhias líricas iam para Belém. Às margens da baía do rio Guajará, a capital paraense era a porta de entrada e saída dos navios estrangeiros na bacia amazônica. A cidade já tinha sua própria casa de ópera, o Teatro da Paz, inaugurado em 1878. E crescia a olhos vistos, podendo igualmente reivindicar o título de Paris na América. O prefeito da época, o prefeito Antônio Lemos, vai fazer uma grande reforma urbana e cujos moldes vai ser a cidade de Paris, que era o molde, né, de uma cidade desenvolvida naquele período. Como é que nós observamos isso na paisagem? As ruas, Boulevard Castilho França, né, grandes avenidas, né, arborizadas, as praças, os quiosques e coretos também que estão, né, nas praças, a própria também arquitetura do Art Nouveau, né, que vai estar presente. Nesse momento também a entrada da presença do ferro, né, que tem a ver um pouco também com a influência inglesa, a construção dos mercados, o mercado de ferro, né, de peixe e o mercado de ferro também de carne, que está lá no Vero Peso. Então são exemplos desse período. E há uma transformação nas cidades, uma modificação do quadro urbano, né? Uma modernização, entre aspas, né? Uma modernização no sentido de seguir um modelo de cidades europeias, cidades francesas, a Belle Époque, né? Belle Époque amazônica. Como todo esse progresso chegou a um dos lugares mais remotos do Brasil ainda no século XIX? Para responder a essa pergunta, é preciso navegar pelas águas do Igarapé Tarumã-Mirim, um afluente do Rio Negro, até chegar ao Museu do Seringal, uma vila cenográfica no meio da floresta. Isso daqui é a borracha, né? A borracha é o ouro do Brasil. Foi através da borracha que o Brasil cresceu, desenvolveu, o país desenvolveu através da borracha. Isso daqui chama-se tela de borracha. Que é isso que era exportado. Que é isso que era exportado para o estrangeiro, né? A fala entusiasmada do antigo seringueiro remete a um tempo que não volta mais. A extração do látex, a cura da borracha, a riqueza do coronel,
e a escravidão por dívida do trabalhador da floresta. Seu Jaime, é claro, não pegou o auge do ciclo da borracha, entre 1870 e 1912, mas passou pelas mesmas privações de seu pai e de seu avô. Eu comecei com 8 anos de idade ajudando meu pai e meu irmão, acompanhando meu pai e meu irmão, que só eram adultos, né? Então eu, vamos dizer, comecei com 8 anos ajudando ele, mas com 10 anos eu assumi a responsabilidade de um seringueiro de verdade. Eu saí sozinho, 2 horas da madrugada, no meio da selva para cortar seringa, com 10 anos. A árvore chora o látex no potinho por 3 ou 4 horas. Um seringueiro experiente conseguia sangrar até 200 troncos em sua ronda matinal. Naquela época ninguém não trabalhava para ganhar dinheiro, ninguém se falava nem quanto é que ia ganhar, nem quanto ganhava, nem quanto não ganhava, né? Só era o seguinte, porque você trabalhava a troco de alimentação, né? Então, pegar material de trabalho, pegar, vamos dizer, café, açúcar, querosene, sabão, as coisas que você precisava, né? O dinheiro que não existia para o seringueiro jorrava como látex para o coronel do seringal e para os barões da borracha, exportadores sediados em Manaus e em Belém. E o pessoal fala é que 1 tonelada de borracha para o coronel equivalia a 1 quilo de ouro. Todos os seringueiros tinham perto de seu rancho uma cabana para defumar a borracha. Todo dia, todo dia. Tem vezes que fica tão fechado de fumaça que você não vê nada, você fica agoniado, né? Quando você termina de fumar logo ela, nos primeiros dias ela fica branca. Aí quando você para de defumar, com 8, 10 dias ela fica meio amarelaça, né? No próprio instante que ele escorre toda a água ali, vamos dizer, com 10 dias, 15 dias que já escorreu toda a água, ela vai começando a ficar preta. Aí vai indo, ela fica pretinha, pretinha, pretinha. A operação levava ao menos 3 horas e exigia até 1.500 movimentos de mãos e braços. Cada pela de borracha tinha 50 quilos. E a cada ano, as indústrias norte-americanas e europeias precisavam de quantidades maiores do miraculoso composto brasileiro. Enquanto os portugueses aqui eles ficavam só querendo explorar e ganhar dinheiro em cima dos trabalhadores, os ingleses vieram, tá? E pesquisaram, estudaram. Em 1876, um explorador inglês recolheu 70 mil sementes dentro da selva amazônica com a ajuda dos índios e as levou, contrabandeadas, para o Reino Unido. Menos de 40 anos depois, os britânicos tinham ultrapassado o Brasil. A produção da borracha de cultivo sobrepujou a borracha nativa da Amazônia em 1914. Eles nunca passaram pela cabeça deles que Malásia ia ultrapassar a quantidade de borracha que nós tínhamos. Lá fizeram as plantações nas províncias da Inglaterra, Malásia, Singapura, Ceilão, Indonésia, Sri Lanka. Com a decadência da borracha, a retirada dos investimentos. Isso é importante até para entender, porque a borracha ela não representou o desenvolvimento na região. Ficou concentrado, pouco dinheiro que vai circular da economia da borracha, concentrou em algumas cidades, como Belém, um pouco em Manaus, né? Então, com a retirada dos investimentos, há uma retirada, então, portanto, de dinheiro circulante, inclusive para o investimento na cidade. O Vale Amazônico nunca mais se recuperou da biopirataria inglesa. Mas até hoje, o centro histórico de Manaus mostra a opulência do ciclo da borracha, nas ruínas que sobraram ou nas grandes construções ecléticas, como o mercado Adolfo Lisboa. O mercado, pela questão da sobrevivência, da própria vida animada da cidade, ele se manteve praticamente sempre, ainda que agora essa versão ela não corresponde exatamente ao mercado original que nós tivemos por muitas décadas, desde 1883, que já é quando inaugura o primeiro grande mercado, e que vai até 1900 com algumas reformas. Esse mercado estava voltado para o Rio, como a própria cidade, como foi o crescimento do lugar, desenvolvendo as margens do Rio Negro, se relacionando com os igarapés, e assim se relacionava a sua população. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 1987, o mercado ficou fechado entre 2006 e 2013 para reformas. Com recursos do programa Monumenta do Ministério da Cultura e também da Prefeitura de Manaus, foram investidos 17 milhões de reais. Ele ficou 7 anos fechado o mercado, por uma
que seria uma restauração, na verdade virou uma reforma. E ao reabrir ele modificou muito. Quando volta, a identidade não é mais a mesma. Então isso, infelizmente, aconteceu. Ele se transformou completamente. Eu diria que é uma vitrine, um tanto fria, sem aquela efervescência que até me incomodava, que eu era obrigado a vir para o mercado várias vezes na semana quando criança. O feirante tem saudade do velho mercado, hoje mais conservado, porém com menos compradores. O mercado está muito competitivo, muita gente agora vende. Quando chegamos aqui só existia esse mercado grande. Eram 3 mercados que existiam aqui em Manaus. Mercado não existia feira em lugar nenhum. Nem supermercado. Então a gente só trabalhava aqui direto e dava muita gente. Onde foi parar a efervescência do Mercadão? Bem ao lado, na Feira Municipal Manaus Moderna, onde mais de 700 permissionários vendem todo tipo de peixe. Em 1927, o escritor modernista Mário de Andrade visitou as 2 grandes cidades da região norte e foi taxativo. Para ele, o mercado de Manaus era bem menos interessante e muito menos rico que o de Belém. Tombado pelo IPHAN em 1977, o mercado de ferro também passou por uma longa restauração entre 2010 e 2015. Melhorou bastante pra gente. Negócio de asseio, ficou mais bonito, que isso aqui não era inox, né? Era de concreto, agora ficou melhor. Além do mercado de ferro, é ao lado, na Feira do Ver-o-Peso, que se pode ver a identidade do paraense. Frutas da região, farinhas de todos os tipos, comidas típicas, ervas medicinais, sabores e aromas encantam o morador local e surpreendem o visitante. Afinal, quais os ingredientes que estão no banho de cheiro da Dona Coló? Agarradinho, carrapatinho, faz querer quem não me quer, corre atrás de mim e busca longe. Corre atrás de mim é bom. Isso são o quê? As ervas têm esses nomes? As ervas. As erveiras são figuras tradicionais na Feira do Ver-o-Peso. Há anos esperam por uma reforma ali. Um projeto previsto pela Prefeitura de Belém, mas que ainda está longe de sair do papel. E aqui eles disseram que iam fazer a nossa e até agora nada. Nós convivemos com ratos, com barata. Quando chove molha todas as nossas coisas. O plástico já está riando, olha, tá assim, ó. Aqui nós já remendamos para não molhar nossas coisas. Belém tem todo o seu centro histórico tombado pelo IPHAN desde 2012. Ao longo dos bairros Cidade Velha e Campina, há mais de 2.800 edificações que, na teoria, estão protegidas. Na prática, só alguns casarões centenários passaram por processos de conservação e restauro. Em Belém nós temos a atuação muito forte da sociedade civil em defesa do patrimônio cultural. Então você tem muitas associações, muitos cidadãos que estão aí vigilantes, fazendo denúncias constantes, cobrando a atuação dos poderes públicos em relação à preservação do patrimônio cultural. Tanto do patrimônio material quanto do patrimônio imaterial também. Manter uma casa antiga, isso é muito caro aqui, tá? Ela tem que estar sempre sendo em reparos, você sempre está olhando porque são telhas. E para manter tudo, sempre está olhando, sempre está vigiando, olhando se não tem cupim, se não vem de fora. Porque a maioria de todas essas casas são todas tendo muita madeira dentro. Vânia sabe o que diz. É proprietária de um casarão datado de 1914 na Campina, um local que já foi área nobre de Belém. Hoje, o bairro de Ruas Estreitas, localizado próximo ao Teatro da Paz, tenta recuperar a boa fama dos áureos tempos da borracha. Muitas dessas casas agora, elas estão fechadas, elas estão em ruínas, porque também temos um problema sério de que, como é uma coisa muito cara, né, a questão que você tem de incentivo para cuidar dessas casas, em termos do poder público, é muito pouco, é muito reduzido. O nosso centro histórico, ele é composto de cerca de 7.000 unidades habitacionais. Dessas, cerca de 1.700 são imóveis históricos. E nós somos os fiscais, supervisores de toda essa área, para que a gente possa
estar sempre junto com cada um proprietário, porque isso já me refiro aos imóveis privados, que a gente dá essa atenção ao proprietário para que conserve seu bem, para que o nosso patrimônio histórico seja sempre enaltecido. Nós, inclusive, disponibilizamos a esses proprietários isenção do IPTU, para que, como incentivo, eles possam manter sempre em bom estado cada um dos seus prédios. Essa isenção ela está ligada muito à conservação do patrimônio. Tá? Se não houve nenhuma modificação, a isenção em cima do IPTU, tá? Ela é de 100%. Se ela já tiver alguma modificação, a isenção começa a ir reduzindo. Por exemplo, nós temos uma isenção aqui de 70%. Nós temos um centro histórico que tem um tombamento sobreposto entre o tombamento federal e o tombamento municipal. E, além disso, existem alguns bens tombados isoladamente pelo governo do estado. Então, a depender da área que o cidadão vai fazer a sua intervenção, ele muitas vezes precisa pedir 3 autorizações. Os nossos prédios, tanto os particulares como ligados ao estado, né, eles têm instalações elétricas precárias. Né? Então, nos últimos anos, vários casarões pegaram fogo. Então, exige, né, uma maior fiscalização, né, de quem está cuidando desses prédios. Então, muitas vezes a gente imagina que a maior parte dos danos é causada por aquelas intervenções não autorizadas ou as intervenções que são feitas de qualquer maneira. Mas, na verdade, um dos grandes problemas que a gente encontra hoje é a falta de uso de muitos desses imóveis. O palacete construído pelo comendador Antônio José de Pinho no final do século XIX é a prova da riqueza dos barões da borracha. Aqui foram realizadas muitas festas e saraus, mas a alegria acabou quando a atividade extrativista entrou em decadência. Os herdeiros do comendador, então, venderam o palácio para a prefeitura de Belém. Por vários anos, o Palacete Pinho ficou abandonado, até que entre 2003 e 2011, uma ampla reforma que custou R$3.800.000 revitalizou todo o espaço. Porém, como não foi encontrada uma finalidade para o palácio, ele ficou abandonado, o tempo está passando e a conservação só vai piorando. O grande erro foi que não ter dado uso ao palacete. Em poucos meses ficou aberto somente a visitações e logo começou a ter problema. Pela falta de manutenção, muita coisa foi se deteriorando pouco a pouco e hoje já necessita de um novo projeto de restauro e isso nós estamos trabalhando no momento. A intenção é que o palacete venha a ser sede da Fundação Cultural do município de Belém. Quanto custará a nova intervenção no palacete? Estima-se em R$6 milhões, vindos de um financiamento do Banco do Brasil. Para se chegar até o recurso, é preciso apresentar projetos de restauro. E é nesse ponto que as prefeituras emperram a conservação. Do orçamento finalístico do IPHAN, é impossível a gente dar conta das demandas do patrimônio cultural do Brasil. Até porque as prefeituras, quase todas, estão absolutamente falidas. Os seus recursos só são suficientes para pagar a folha, mas não tem dinheiro para investimento. Então, na área de patrimônio, esses municípios, eles se socorrem com esse programa do governo federal, que é um programa que vem dando respostas a essas cidades que são patrimônio mundiais, mas também a outras cidades históricas importantes. Um sentimento, ao mesmo tempo, né, de alegria por perceber essa importância histórica, mas ao mesmo tempo de tristeza, né, porque precisa-se de recursos, né, para manter, né, esse centro histórico preservado, precisa haver uma conscientização da população. Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país, com mais de 2 milhões de habitantes. A modernidade e o progresso caminham na capital do Amazonas, exigindo medidas urgentes de proteção ao patrimônio. O turista, quando chega em Manaus, ele de imediato ele quer ficar no centro histórico, ele quer ir ao Encontro das Águas e ele quer ir ao Teatro Amazonas. Se ele tiver 48 horas, é isso que ele vai fazer. O visitante quer ver de perto os mais de 10 quilômetros em que as águas escuras e transparentes do Rio Negro
correm ao lado das águas turvas e barrentas do Rio Solimões. Desde 2010, o raro fenômeno do encontro das águas foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural natural. Com vistas a preservar toda essa chamada moldura paisagística e permitir a observação do fenômeno do rio para a terra e da terra para o rio, é que o IPHAN tombou a área e, na sequência, elaborou normativas que regulamentem essa, vamos dizer, instalação de empreendimentos no local, que interfira minimamente nessa harmonização que a gente tem hoje. O tombamento federal veio justamente quando o governo do Amazonas pretendia construir o Porto das Lajes, um terminal com atracadouro para navios de carga, a 2,5 km do fenômeno das águas. Qual o risco que um porto pode colocar no encontro de águas? O Porto de Manaus, ele está acima da jusante do rio. O encontro das águas está depois. Aquele porto que já funciona há mais de 100 anos, se houver um desastre aqui, um vazamento de óleo e tudo, ele vai colocar em risco, por exemplo, o encontro das águas? Ou a paisagem que está nas bordas desses rios? Eu acho que tem formas de convivência. É uma questão de projeto, né? Inclusive, a gente está revendo tudo isso porque está no Supremo o julgamento do processo de tombamento do Porto do Encontro das Águas, e o IPHAN já fez uma manifestação dizendo quais são todos os pontos que precisam ser trabalhados para a preservação do patrimônio, mas também para o desenvolvimento e geração de emprego e renda que as cidades precisam. Para os indígenas, os rios Negro e Solimões são como as diversas etnias. Elas sempre se encontram, mas nunca se misturam. É claro que há fatores científicos para explicar isso. Velocidade, densidade, temperatura diferentes fazem com que os dois rios nunca misturem suas águas. O cartão postal mais famoso de Manaus, inclusive, já inspirou a calçada mais famosa do mundo. O calçamento do Largo São Sebastião em Manaus representa o encontro das águas. As pedras brancas são o Rio Solimões, as pretas são o Rio Negro. Você deve estar pensando que já viu essa disposição de calçamento lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Acontece que aqui elas foram assentadas primeiro, em 1901. Os cariocas gostaram tanto que copiaram a ideia em 1922. Em Manaus, além do Largo São Sebastião, que está bastante preservado, as praças da Matriz, Dom Pedro II e Tenreiro Aranha passaram por obras de requalificação, com recursos que vieram de uma linha do Programa de Aceleração do Crescimento voltada exclusivamente para cidades históricas. O total do repasse federal para a Prefeitura de Manaus é de 34 milhões de reais. O programa do Ministério da Cultura investirá 1 bilhão e 600 milhões de reais, divididos por 44 cidades tombadas pelo IPHAN. A restauração do outrora charmoso Pavilhão Universal, um chalé de ferro datado de 1912, está na lista das obras do PAC. Ele funcionava como loja da FUNAI e a última função dele aqui era uma loja de recepção a turista, que eu acho que cairia muito bem se funcionasse. E era isso que deveria voltar a ser. É de ferro fundido, tem toda uma técnica um pouco diferente do que não é convencional aqui na cidade, para fazer esse restauro. Perto dali, um quarteirão inteiro em ruínas chama a atenção de qualquer um que passa pela região portuária de Manaus. Era uma área dinâmica e movimentada na primeira década do século XX, com várias empresas, inclusive a Boots Line, alguns bancos, a primeira agência do Banco do Brasil, o Tribunal de Contas, a Companhia de Eletricidade de Manaus. O que eles fizeram foi arrasar completamente, quase que destruir o interior inteiro para fazer uma nova construção, deixando somente a casca para um shopping popular. E a obra foi embargada pelo IPHAN com razão. O empreendedor, ele tinha a intenção e tem, até onde sei, de instalar um shopping center no local,
Mas o projeto anterior, ele não previa o resgate e a valorização dos principais elementos que se pretendia destacar no conjunto. A prefeitura tem estudos de trazer algum uso para lá, porque a gente não pode, se a gente deixar daquele jeito, daqui a pouco as próprias fachadas tombam. Revitalizar sai caro, depende de um bom projeto e demora muito tempo. Insatisfeito com tantos prédios em ruínas no centro de Manaus, um professor resolveu agir por conta própria e saiu iluminando esses locais abandonados. Muita gente tem medo da noite no centro, quando na verdade é o contrário. O centro da cidade tem muito mais coisa a apresentar durante a noite do que durante o dia. Os prédios em ruínas ficam iluminados por algumas horas, cada dia um. Porém, o foco na conservação do patrimônio, esse fica ligado por muitos dias. A gente já sabe que isso teve já teve uma ressonância, porque algumas vezes nós somos proibidos de fazer em determinados lugares. Então, para sermos proibidos, é porque alguém disse qual era a intenção do projeto. Então, isso para a gente também é interessante. O proibir para a gente também é bom. Se vai restaurar ou não, mas pelo menos ele já passou a ser a pauta dele do dia. Restaurar é com o Paulo Henrique, presidente de uma OCIP, Organização da Sociedade Civil com Interesse Público. Ele decidiu fazer o caminho inverso da maioria dos empresários. Está investindo na valorização do Centro Histórico de Manaus. O centro da cidade foi esvaziado com a Zona Franca de Manaus. As famílias de maior posse que moravam nessa região, todas se afastaram, foram morar em bairros modernos, bairros para coisas. Esses bairros atraíram, então, a população que nós temos hoje é uma população de baixa renda. O Instituto criou um projeto social que denominamos Caminhos do Frei, porque está na rua Frei José dos Inocentes, e lá criamos várias ações, várias frentes de trabalho, ou seja, fazendo com que a família que mora nesse espaço entenda o que é o projeto, participe disso aí e tenha as suas vantagens, com capacitações, com cursos, aulas das mais variadas possíveis. Uma rua inteira foi revitalizada com recursos privados. 2 casarões, alugados e inteiramente restaurados pelo Instituto, hoje servem a comunidade de um igarapé próximo. Chegamos bem na hora da aula de balé. Todos os professores do projeto são voluntários. Começou como um projeto social, onde nós percebemos uma demanda e uma necessidade da região em relação a artes. E a própria comunidade gostaria de ter recebido esse contato com a arte. O projeto Caminhos do Frei beneficia crianças e jovens que moram no centro histórico, alcançando 130 famílias. Ao mesmo tempo, traz vida a uma região abandonada. São pessoas engajadas que entendem o valor do centro histórico de qualquer cidade, que isso está no centro histórico, é onde a cidade nasceu, fala da sua história, do seu passado, do seu presente e o que ela vai ser no futuro. Então era um centro abandonado, esquecido, hoje relembrado.